Existem coisas, momentos, pessoas na nossa vida que muitas vezes ficam esquecidas. Porém, algumas outras permanecem vivas na nossa memória, na nossa história. Como, por exemplo, como não se lembrar de um presente que você recebe da sua série favorita? Ou como esquecer da conquista de algo que você tanto buscou? Ou de uma carta que você recebe de um amigo lá distante, contando um pouco da história que viveram juntos? Ou das amizades que, mesmo com o tempo e a distância, permanecem junto com você? Ou até de um evento, de um festival, da infância, de muitos momentos felizes que nós temos. Não podemos apagar a nossa história. O que nós podemos e devemos sempre é relatar as nossas memórias. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius mais uma vez. Estamos iniciando a aula virtual número 4 para a turma do 9º ano e hoje nós vamos começar o nosso módulo 3. Neste módulo nós iremos trabalhar com o tópico de análise linguística de pronomes relativos e vamos comentar um pouco sobre o nosso gênero textual deste módulo, que é relato de memórias. Nós tivemos aí a abertura do vídeo com uma breve explanação a respeito das nossas memórias e da importância que isso tem para a nossa vida. Como gênero textual, o relato de memórias faz parte do tipo textual relato, aquele que vai contar o que acontece, e especificamente ele tem uma base literária, artística, que é calcada na experiência. O relato de memórias é um texto pessoal, um texto em primeira pessoa, em que o protagonista, o personagem, é aquele que está dispondo das suas memórias para o leitor, em que é essa função de muitas vezes, ao contar a sua experiência, ensinar, motivar, cativar, chamar o leitor para uma reflexão. Assim como eu fiz na abertura para vocês, o texto Relato de Memórias tem essa função altruísta, a partir do texto de alguém fazer com que mexa com a nossa realidade. Ok? Ao longo das próximas aulas do módulo 3, nós iremos estar trabalhando diversos aspectos dos relatos de memórias e com os textos que vamos passar no nosso livro didático também. Saindo do gênero, entrando em análise linguística, nós trabalhamos com os conceitos de oração subordinada do ponto de vista adverbial, substantiva e reduzida, e falta ainda para a gente falar das subordinadas adjetivas. Porém, nas aulas anteriores, a gente vem comentando que o elemento que faz ligação entre as subordinadas são conjunções e, mais especificamente, nas substantivas, eu disse para vocês que podia ser pronome relativo ou conjunção integrante. Então, hoje, nós vamos trabalhar um pouco com o conceito, com a noção de pronome relativo, para que fique um pouco mais claro e que a gente consiga fazer uso. A primeira coisa é a gente pegar a definição. E aí, se eu falo de pronome relativo, a primeira coisa que eu preciso observar é a classe gramatical. Pronome relativo faz parte da classe dos pronomes. O que são os pronomes? Aqueles que acompanham ou
substituem um substantivo ou um termo da oração. E aí, essa característica eu vou destacar aqui para vocês. Substituir. Os pronomes podem acompanhar, como no caso do pronome possessivo, minha casa, minha, pronome possessivo, casa, substantivo, estão juntos. Os pronomes podem substituir, como no caso que eu pego, Felipe é engenheiro, e eu digo, ele é engenheiro, eu troco o nome próprio, substantivo Felipe, pelo pronome ele. Então, os pronomes podem ou substituir ou acompanhar. Nesse caso, a gente vai falar aqui de substituição, beleza? Então, pronome, classe gramatical que acompanha ou substitui o substantivo. Pronome é uma classe gramatical variável, aí a gente volta para aqueles conceitos, variável que muda de gênero, que muda em número. E ele é relativo. Relativo vem de relação, vem de ligação, de interface, de contato. E isso não é novidade. Nós sabemos que nos períodos compostos existe uma relação, existe uma ligação entre uma oração e outra. E o pronome relativo cumpre esse papel de fazer essa ligação, essa junção entre esses aspectos. A gente vai observar, no contexto das subordinadas, que esses pronomes eles vão cumprir esse papel de substituição. Ou seja, na formação das subordinadas, o pronome relativo tem esse papel de substituir algo que já foi dito. E essa substituição, ela vem carregada de uma outra característica, que é a não repetição. Ou seja, em determinados períodos, principalmente em períodos mais longos, muitas vezes a mesma informação ela vai sendo retomada. E esse retomar, essa repetição, acaba acontecendo com a mesma palavra. E aí, se eu uso muitas vezes a mesma palavra, o período, o parágrafo, fica um parágrafo com uma certa dificuldade de compreensão. Exemplo, se eu digo, Felipe acordou cedo, Felipe tomou banho, Felipe saiu de casa, Felipe chegou atrasado, Felipe perdeu o ônibus, Felipe se estressou. Felipe, se eu ficar a cada vez que eu disser uma nova informação, eu repetir o nome do sujeito, chega uma hora que a gente perde a paciência, literalmente. E aí, o papel do pronome relativo é relacionar, juntar as informações, e nessa relação, nessa junção, o que é que ele vai fazer? Ele vai substituir uma informação por um pronome, e essa substituição vai evitar a repetição, ou seja, eu não vou precisar repetir aquela informação. Ok? Dois detalhes. Primeiro detalhe, a gente viu que estamos falando da classe gramatical dos pronomes e que essa classe ela é variável. Porém, os pronomes relativos eles se dividem em dois grupos. Aqueles que são variáveis, ou seja, que vão mudar masculino, feminino, singular e plural, e aqueles que vão ser invariáveis, aqueles que não vão ter essa alteração. Exemplo de variáveis, pronome qual. Pode ser o qual, a qual, os quais, as quais. Exemplo de invariável, o pronome que. E nós vimos lá nas substantivos que é o nosso pronome universal, o que. Mas a gente também tem como, onde, quando, quanto. Então nós temos aí uma série de pronomes. Do grupo dos variáveis tem cujo, cujo, cujas, cuja, cujos, enfim.
Vai aparecer para vocês um quadrinho separando variáveis e variáveis para que fique isso mais organizado. Então, a partir daí, vocês têm essa noção, né, de que pronome relativo pode ser variável, pode ser invariável. E aqui eu repito algo que já foi dito no vídeo anterior. Pronome relativo que ele é chamado de pronome universal. Por que universal? Não tem nada a ver com igreja não, tá? O pronome ele é universal porque ele se encaixa em todos os tipos de informações. Exemplos. O pronome onde. Eu posso usar o pronome onde para falar de lugar. Mas eu só posso usar onde para falar de lugar. O pronome que pode ser usado para falar de lugar. Por exemplo, eu tenho o pronome quando. É usado para tempo. Mas eu posso usar o que para falar de tempo. O pronome relativo qual, ele é usado para pessoas. Mas eu posso usar o que para pessoas. Então percebam, enquanto os outros pronomes relativos têm um papel específico, o pronome relativo que, ele serve para todos os sentidos. Por isso que ele é chamado de pronome universal. Ou seja, qualquer sentido que eu quiser construir, eu posso utilizar o pronome relativo que. Vamos ver, a partir de exemplos, como é que funciona esse aspecto de pronomes relativos. O exemplo que eu vou trazer para vocês é: este é o museu. Este é o museu. Eu visitei o museu. Este é o museu. Eu visitei o museu. Então a gente observa, a gente tem dois períodos simples. Eu visitei o museu, ponto. Eu visitei o museu. Este é o museu. Vejam que tem duas orações separadas. E se a gente observa, existe um item que está repetido, que é a expressão o museu. Se a gente observar, o museu está repetido nas duas orações. Então, o que é que eu faço? Eu posso utilizar um pronome relativo e reorganizar essas informações em um período só. E aí ficaria: este é o museu. E aí o que está repetido eu corto. Este é o museu que, e aí veja o pronome relativo. Este é o museu que eu visitei. E aí observa, este é o museu, ponto, período simples. Eu visitei o museu, ponto, período simples. Se eu uso o pronome relativo, eu tenho: este é o museu que eu visitei. Eu pego dois períodos simples e transformo em um período composto. E se a gente observar, um período subordinado. Então, o que é que significa isso? Aí a gente tem a primeira observação. Pronomes relativos formam orações subordinadas. Isso não é novidade. A gente já estudou subordinada adverbial, subordinada substantiva, e as subordinadas são formadas por pronomes relativos. Ou seja, duas informações que são unidas, e nessa junção, nessa união, eu tenho uma formação de um período composto. Tranquilidade? Vamos ver mais um exemplo. Esta é a lista de documentos. Essa é a lista
de documentos é a minha primeira oração. Ponto. Segunda oração. Os documentos foram destruídos. Os documentos foram destruídos. Ok? Mais uma vez, eu tenho dois períodos simples. Essa é a lista de documentos. Ponto. Os documentos foram destruídos. Ponto. Se eu observar, mais uma vez eu tenho um item repetido. Nesse caso agora é os documentos. Tenho aqui, ó, documentos, documentos. Então, o que é que eu faço? Eu vou reescrever esses dois períodos simples em um período composto e vou utilizar um pronome relativo. Ou seja, eu vou cortar o que está repetido e coloco um pronome relativo ali no lugar. Então vai ficar: essa é a lista de documentos que, vamos usar o pronome universal, essa é a lista de documentos que foram destruídos. E aí, a gente observa que dois períodos simples foram transformados em um período composto. Mais uma vez, uma oração subordinada. A que seria subordinada completiva nominal. Ok? Então, veja como é simples. Pronome relativo é aquele que estabelece uma ligação entre os termos. Nesse caso, entre orações. Quando eu pego duas orações separadas e consigo transformá-las em um único período. E essa transformação é para evitar a repetição daquele termo. Então, o pronome relativo substitui uma expressão, evitando que aquela expressão se repita. Ok? Temos aqui esses dois exemplos para vocês. E vocês vão para o livro didático das páginas 98 a 103. Nessas páginas, vocês vão encontrar uma explicação detalhada de pronomes relativos e algumas questões para vocês refletirem. Ok? Como a gente já comentou, pronome relativo universal, que já apareceu nas subordinadas substantivas, vai aparecer novamente nas subordinadas adjetivas que nós vamos estudar em breve. Tranquilo? Então aí a indicação das páginas para vocês. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda por e-mail para a gente interagir e tentar resolver isso. Tranquilidade? Estamos finalizando mais esta aula. Estudem. Até a próxima. Tchau, tchau.